Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O irmão já está presente conosco, nosso irmão Alci, que vai pregar a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E ele vai estar fazendo conosco aqui uma campanha de 3 sextas-feiras. Amém? Hoje e mais 2 sextas-feiras. E eu já quero convidar os irmãos para estarem participando conosco. E eu creio que será uma bênção. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Segunda-feira, culto de Santa Ceia. Glória a Jesus. E na próxima quinta-feira também estará aqui o nosso irmão Eliomar pregando a palavra do Senhor, juntamente com a sua esposa, louvando ao nome do Senhor. E todos os irmãos estão convidados para participar conosco na quinta-feira, no culto da Fundação Reviver. Amém? Oremos a Deus já para nós passarmos a oportunidade para o servo de Deus. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento ao Senhor e comece a orar, dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus de oração, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, aqui nós estamos, ó Deus, reunidos com o poder do Teu sangue, o poder da Tua palavra. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Mas, Senhor, a grande obra, meu Pai, do Teu Espírito Santo na vida do Teu povo aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, a cada um dos grandes livramentos. Vai guardando, Senhor, a cada vida. Vai abençoando todos que entraram por estas portas nesta noite. Cura, Senhor, aqueles que estão enfermos. Liberta, Senhor, aqueles que estão oprimidos. Joga, Senhor, por terra todo o mal agora. Nós oramos, Senhor, crendo na vitória, crendo na resposta, crendo, meu Deus, que o Senhor é Deus, aleluia, de milagre, o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus, aleluia, que faz grandes coisas no nosso meio, e operando Deus, ninguém impedirá. Usa, Senhor, o teu servo aqui nessa noite, no primeiro dia desta campanha. Cremos que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Fala conosco, meu Pai, por intermédio do teu servo e da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Ainda de pé, receba o servo de Deus na alegria do Senhor, batendo palmas e dando glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Só quem tem essa paz pode glorificar, pode bater palmas, porque o Senhor já se faz presente neste lugar, amém? Glória a Deus, irmãos, que alegria. Que prazer estar mais uma vez aqui em Santo Antônio do Rio Verde. Glória a Deus, estamos aqui hoje iniciando o primeiro dia da poderosa campanha Chamados para Vencer. Eu vou repetir porque é um tema muito forte, Chamados para Vencer. E hoje é o primeiro dia e Deus ele tem uma palavra para a minha e para a sua vida aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, você que trouxe o seu exemplar bíblico, irmãos, abra comigo no livro de Romanos, capítulo 8, vamos ler os versículos 31 ao 37. Enquanto os irmãos manuseiam o livro sagrado, quero agradecer primeiramente a Deus pela rica oportunidade de estar aqui e pelo privilégio de pregar a palavra do Senhor. Louve e agradeça a Deus pela vida da nossa irmã dirigente, a irmã Cláudia, pelo convite, pela oportunidade. Quero agradecer a Deus também pela presença de cada irmã e de cada irmão que se faz aqui presente nesta noite. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui nesta noite porque você tem um chamado para vencer na presença do Senhor Jesus. Quem quer vencer na presença do Senhor, diga amém, Jesus! Oh, glória a Deus, irmãos, não cesse de glorificar, não cesse de dar glória, porque enquanto a igreja dá glória, a glória do céu desce aqui nesta casa de oração, amém? Eu estou aqui somente como instrumento, irmãos. Eu sou pó e cinza, eu nada posso fazer, mas o grandão da Galileia, o todo-poderoso, ele já se faz presente neste lugar e ele tem poder para mudar cenário, para transformar vidas aqui neste lugar. Aleluia. Quem achou diz amém. Quem está procurando diga aleluia. Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 37. O título da mensagem é Cântico de Vitória, Deus é por nós. Aleluia.
Oh, glória a Deus, Deus é por nós. Irmãos, para ter bom aproveito do tempo, eu vou ler a mensagem que diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou repetir: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, Jesus, glória a Deus. Irmãos, com a sua Bíblia aberta, coloque no seu banco. Vamos fazer um minutinho de oração. Feche seus olhos, conecte o seu pensamento no trono da graça. Você veio aqui nesta noite com um propósito. Então entregue nas mãos do Senhor tudo quanto você tem passado com seus olhos fechados, tudo quanto você tem enfrentado, lutado. Entregue nas mãos do Senhor. Peça a Deus: Deus, me ajude a vencer. Me ajude a vencer essa dificuldade. Me ajude a vencer essa luta. Me ajude a vencer essa guerra que está sendo travada na minha casa, na minha família, no meu trabalho, ou às vezes até comigo mesmo, Senhor. Comece a orar dizendo: glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, meu Pai, diante da Tua presença. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Meu Deus, o pregador fala aos ouvidos, mas o único que fala aos corações é somente o Teu Espírito Santo. Eu apenas estou aqui como instrumento, Senhor. Usa-me da maneira como o Senhor desejar. Meu Deus, olha esta igreja, meu Pai, da cidade de Santo Antônio do Rio Verde. Olha esta igreja que clama. Olha essa igreja que Te busca. Olha essa igreja, meu Pai, que está derramando lágrimas na Tua presença. Eles não vieram por causa de mim, eles vieram por causa da Tua palavra. Eles vieram para o encontro do Senhor, meu Pai. Eles vieram ao Teu encontro aqui nesta noite. Eu não sei, meu Pai, o que eles têm enfrentado ou passado, mas o Senhor é um Deus, meu Pai, que conhece o profundo e o escondido. Meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai amado, dando a vitória para cada um deles. Que o Senhor os ajude a ganhar, a vencer essa guerra, essa batalha que talvez estão passando dentro da própria casa, no meio familiar, no trabalho. Estão passando até com eles mesmos, meu Pai, na mente, onde Satanás tem colocado espírito de loucura, depressão, ansiedade, crise do pânico, crise existencial. Mas nesta noite, como profeta do Senhor enviado aqui para esta casa de oração, eu repreendo agora toda depressão, eu repreendo agora toda ansiedade, eu repreendo agora toda tristeza, toda angústia, eu repreendo agora todo pensamento de derrota, de fracasso, eu repreendo agora toda obra de inveja, de macumbaria, de feitiçaria, toda obra feita
treta nas mata virgem, nas encruzilhadas, debaixo de cachoeira, meu Deus, vai repreendendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, a incredulidade, a frieza espiritual, onde este irmão, onde esta irmã já está pensando em largar, meu Pai, a mão do arado, onde essa irmã, onde esse irmão está pensando em desistir, meu Deus, que o Senhor venha visitar esta casa e fortalecer os corações, fortalecer as mentes aqui por intermédio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar ela. Não deixe o soldado ferido morrer no meio da batalha, mas que nesta noite o Senhor venha vivificar, renovar, transbordar, justificar, transformar, lapidar, moldar para a glória do Teu santo nome, meu Pai, que te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E só quem orou com fé, dê um brado de glória a Deus, diga aleluia, fala alguma coisa, porque Ele já se faz presente neste lugar. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando eu medito no livro de Romanos capítulo 8, cuja mensagem o Espírito Santo, o Paracletos, revelou para mim enquanto eu estava no meu trabalho, conversando com a irmã Cláudia. Ela propôs a gente fazer aqui 3 dias de campanha, e ela me deu a liberdade de escolher um tema. E como eu sempre estou conectado com Deus, porque se a gente não estiver conectado em Deus, a gente morre, a gente fracassa. Então a gente precisa manter um contato com Deus. Pode ser em pensamento, pode ser em oração, seja de que forma for, irmãos, precisamos manter um contato com Deus. E ali no meu trabalho veio o seguinte tema: chamados para vencer. Porque este foi o propósito da cruz, este foi o propósito de Cristo ter morrido naquela cruz. Porque eu quero que os irmãos entendam que a raça humana já estava perdida antes de Jesus vir para essa terra e morrer em nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. O mundo já estava condenado, o mundo já estava sem esperança, o mundo já estava morrendo em seus pecados por causa da queda adâmica lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva caíram lá no Jardim do Éden, eu quero que os irmãos entendam rapidamente, eles perderam completamente a acessibilidade com a presença do Senhor, que estava a todo momento ali com eles. Quando Adão e Eva pecaram, abriu-se ali um portal de maldição para a terra que se chama pecado. O pecado que na qual afastou a criatura do seu Criador. O pecado que na qual trouxe uma enfermidade para o homem e para a mulher, levando eles à ruína espiritual, levando eles ao fracasso, levando eles à doença, levando eles à miséria. A Bíblia nos diz então que para que os homens se achegassem a Deus era necessário levantar altar, porque antes a presença de Deus estava ali a todo momento com Adão e Eva, porque Adão e Eva não tinham pecado, eles eram seres puros, eles eram seres perfeitos. Mas é isso que o pecado faz, o pecado nos mata, ele tira a semelhança do Senhor em nossas vidas. Então, para que o homem pudesse chegar a Deus, eles levantavam o altar para chamar a atenção do Senhor. Eles tinham que sacrificar os seus melhores animais, que não tinham mancha nem mácula, para poder chamar a atenção de Deus para eles. E eu vejo ali a necessidade do povo de chamar a atenção do Senhor, porque eles sacrificavam o seu de melhor para chamar a atenção e a presença do Senhor para a vida deles. Porque de fato, irmãos, vocês que me ouvem, queridos ouvintes, o homem e a mulher não conseguem viver longe da presença do Senhor. Uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, uma vez que você sente a graça do Senhor, podemos até virar as costas para a igreja e ir para o mundo, mas a gente não sente mais alegria, a gente não sente mais prazer longe da presença do Senhor. Porque o homem e a mulher, irmãos, a origem deles é em Deus. A origem do peixe é a água.
A origem da árvore é a terra. Se você tira o peixe da água, o que acontece? O peixe morre. Se você tira a árvore da terra, o que acontece? A árvore morre. É assim que acontece com o homem e com a mulher quando sai da presença do Senhor. Ele morre, ela morre longe da presença do Senhor Jesus. Então, irmãos, aqueles homens no Antigo Testamento invocavam o nome do Senhor através de sacrifícios ali, representando o que iria acontecer futuramente, irmã Cláudia. O sacrifício que aqueles homens faziam era sem mancha e sem mácula, para poder o quê? Alcançar perdão, alcançar remissão dos seus pecados. Deus até estabeleceu sacerdotes para receber os homens que iam ao encontro deles, para poder ali sacrificar, para ter o perdão de Deus, para ter remissão dos seus pecados, irmã Daniela. Aleluia, glória a Deus. Mas, irmã Daniela, a Bíblia diz que não adiantava, eles voltavam a pecar. O pecado deles eram perdoados, mas logo depois eles voltavam a pecar, porque a natureza humana ela é caída, ela é falha. A natureza humana ela é voltada para o erro. Então nós estávamos precisando de um sacrifício vivo, santo e agradável, em forma humana, em forma de carne. E se formos olhar na nossa cosmovisão, nenhum ser humano é capaz, porque ele é miserável, pecador, ele é falho, ele é caído. Mas a Bíblia nos diz que veio aquele que é santo, veio aquele que é poderoso, o Cordeiro de Deus, santo e imaculado, que desceu do céu para se tornar um sacrifício vivo, santo e agradável, para morrer em favor da humanidade que caiu, para morrer em favor da humanidade que perdeu vida, que perdeu a esperança por causa do pecado. Este Jesus desceu do céu, mas antes eu quero que os irmãos entendam que este Jesus estava assentado à direita de Deus, onde os serafins diziam: santo, santo, santo. Por quê? Porque santo é o Pai, santo é o Filho, santo é o Espírito Santo de Deus. Lá no céu Jesus ele era adorado por seres santos, glorificados, mas agora este mesmo Jesus, ele resolveu largar a glória, largar a coroa, ele resolveu se esvaziar para viver em forma humana, para passar aquilo que eu e você passamos, para sofrer aquilo que eu e você sofremos. Jesus ele veio em carne aqui nesta terra para poder mostrar-nos que é possível viver sem pecar, é possível viver em obediência ao Senhor, e para no final todo o pecado da humanidade ser transferido para Ele, porque era isso que acontecia no sacrifício do Antigo Testamento. Quando os homens iam sacrificar, eles colocavam a mão no cordeiro, no animal sem mancha nem mácula, para o pecado dele ser transferido para o animal, e ali eles matavam o animal, e o sangue do animal tinha que escorrer, para ali o pecado daquele homem, daquela mulher ser remido, ser purificado. É por isso que quando Jesus ele foi crucificado, a Bíblia diz que foi aprove a Deus moê-lo. O sangue de Cristo foi derramado, porque o sangue de Jesus, irmãos, não tinha mancha, o sangue de Jesus não tinha pecado, porque Maria, ela era estéril, e ela teve Jesus não através de um ato sexual, mas o próprio Espírito Santo que plantou ali a semente dentro de Maria, para dizer: o sangue que está neste menino não é sangue humano, é sangue celestial. O sangue que está nele não é um sangue corruptível, é um sangue que purifica, é um sangue que dá vitória, é um sangue que dá graça, é o sangue que vai salvar a humanidade que caiu. E agora, através do sangue do Senhor Jesus, nós somos mais que vencedores. Através do sangue do Senhor Jesus é que nós estamos aqui nesta noite dizendo glória, dizendo aleluia. Urabastore calamanastéria e calabasore calamanastéria anda alabacaia. Eu quero que os irmãos entendam que Jesus ele se esvaziou-se de si mesmo. Se chama Kairos, ele se esvaziou-se, deixando de ser adorado por anjos para ser adorado por criaturas falhas como eu e você.
deixou de ser adorado por seres celestiais, para que ele levantasse a igreja para adorá-lo aqui nesta noite, porque o amor de Jesus transcende o entendimento e a lógica do homem. O que ninguém fez por mim, o que ninguém fez por você, o que ninguém pôde fazer por nós, ele fez, irmão. Eu quero que os irmãos entendam que não existe acusação contra as nossas vidas, porque o preço já foi pago. Ele disse, tetelestai, está consumado, porque ele pagou a nossa dívida naquela cruz. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque, irmãos, é notório que a igreja do Senhor é muito perseguida pelo mundo. Se tem um crente na família, ele começa a ser perseguido pela própria família. Se tem um crente no trabalho, ele começa a ser perseguido pelos colegas de trabalho. Se tem um crente lá na rua, ele começa a ser perseguido pelo pessoal lá da rua. Não adianta, irmãos. O crente, ele é apedrejado, ele é perseguido, porque ele é uma pessoa separada, ele é uma pessoa que vai na contramão do mundo, e o mundo ama aquilo que é seu, mas como nós não somos do mundo, o mundo nos odeia e nos aborrece, assim como odiou Cristo e aborreceu Cristo também. Aleluia, glória a Deus. Eu já vou falar, Jesus. Eu quero que os irmãos entendam o mistério. Quando Jesus morreu naquela cruz, a graça, a justiça dele foi transferida para mim e para você, e o nosso pecado foi transferido para ele. Ou seja, quando levantamos a mão e entregamos as nossas vidas para Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo começa a viver em nossas vidas. É por isso que o mundo começa a nos odiar, porque somos cheios do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o mundo não conhece o Espírito Santo, porque o mundo não pode receber o Espírito Santo porque não o conhece de verdade, porque só recebe a Cristo, só recebe o Espírito Santo aqueles que nasceram de novo da água, aqueles que nasceram de novo, aqueles que deixaram o velho homem e se tornaram novas criaturas na presença do Senhor. É por isso que você não deve estranhar tamanha perseguição, é por isso que você não precisa estranhar a calúnia, os levantes de Satanás contra a sua vida, porque da mesma forma que perseguiram os discípulos, como da mesma forma que mataram Estevão, mataram Tiago, crucificaram a Pedro de cabeça para baixo, homens santos cuja terra não era digna deles ter pisado aqui, a igreja do Senhor lavada e remida pelo sangue do Cordeiro também será perseguida. Mas eu quero te dizer nesta noite, se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo pode tentar fechar as portas da igreja, mas a Bíblia diz, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. O mundo pode tentar levantar leis para calar nossa boca, mas a palavra do Senhor diz que se por um caminho o inimigo vier contra nós, por 7 caminhos ele deverá fugir da nossa presença, porque maior aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Porque se Deus é por nós, quem será contra a igreja do Senhor? Aleluia. Só pede para quem não está na presença do Senhor. Só pede para quem não está com a mão na arado. Só pede para quem não anda lado a lado com Deus, como fez Enoque, como fez Noé. Podemos até ser maltratados, perseguidos, mas nós temos algo diferenciado em nossas vidas. Nós temos o cuidado de Deus, nós temos os privilégios do Senhor. Enquanto o mundo está angustiado e triste, a igreja está alegre. Enquanto o mundo chora, a igreja está se alegrando na presença do Senhor, porque a igreja do Senhor não é normal igual o mundo é normal, porque o mundo estranha quando a igreja está sendo maltratada, e o mundo fala como é que ele adora, sendo que ele está sendo perseguido pela própria mãe, pelo próprio pai. Como é que ele adora, sendo que ela passa luta dentro de casa com o marido, sendo que ele passa luta dentro de casa com a esposa porque ele é crente. Como que ele adora? Porque ele adora a Deus, sendo que ele passa por tudo isso.
eu quero que os irmãos entendam que nesta noite, a igreja do Senhor não vive por vista, a igreja do Senhor vive por fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as coisas que se esperam, como diz Hebreus capítulo 11. O mundo vive aquilo que eles veem, por isso que eles padecem e sofrem. A igreja acredita no invisível, a igreja acredita naquilo que eles não veem, mas sabe que Deus está trabalhando, sabe que Deus está movendo, porque Deus trabalha no silêncio, Deus ele trabalha da sua maneira. Talvez a gente não perceba e não entenda, mas a gente não precisa entender o trabalhar de Deus, a gente tem que confiar nele e saber que ele está conosco em todas as fases, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, e na hora certa ele nos exaltará se formos fiéis até o fim. Porque eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi um justo passar vergonha ou perder batalha. Davi foi humilhado pelos seus irmãos, Davi foi humilhado pelo rei Davi, Davi foi humilhado de todas as formas, porque se dispôs a enfrentar o gigante, coisa que ninguém quis fazer. Eu quero que os irmãos entendam rapidamente, quando você se posiciona para fazer o que ninguém faz, se prepara, porque a pedrada é certa, porque só leva pedrada a árvore que dá fruto. Então se prepara. Quando você se posiciona para fazer o que ninguém faz, vai ter crítica, vai ter humilhação, mas é nesses momentos que a gente percebe que está no caminho certo, é nesses momentos que a gente percebe que está fazendo a coisa certa. Até porque quando o crente não passa a luta, algo está de errado. Quando o crente não está passando a batalha, algo está errado. Precisamos nos examinar, porque crente ele é forjado no deserto, crente é fortalecido é no fundo do poço, onde Deus vai extrair o time melhor dele. Eita, labacaia, e calabassuranda, labacaia. Oh glória, Davi foi humilhado, mas enfrentou o gigante e venceu, não pela força do braço dele, mas venceu porque a força de Deus era sobre ele. José sonhou sonhos da parte do Senhor, foi jogado na cisterna pelos próprios irmãos, foi traído pelos próprios irmãos, pessoas sangue do seu sangue, carregava o mesmo sobrenome que ele. Oh irmãos, hoje não é da gente se estranhar, a própria família perseguindo a gente, isso é bíblico. José foi jogado na cisterna pelos seus próprios irmãos, mas aquilo tudo estava no controle de Deus, aquilo tudo estava na direção do Senhor, porque através da cisterna ele foi vendido para os midianitas, dos midianitas ele foi para o Egito, do Egito foi para a casa de Potifar, de Potifar foi para o cárcere. E eu quero te dizer, a Bíblia diz, Deus estava com José, Deus estava com José. E o sinal de quando Deus está conosco é que tudo que a gente faz prospera, tudo que a gente faz ele aumenta, multiplica. Quando José estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele prosperava, e tudo que estava na casa de Potifar, Potifar colocou nas mãos de José. José foi para o cárcere porque não deitou com a mulher de Potifar, José foi para o cárcere porque foi fiel a Deus, e lá no cárcere a Bíblia diz que Deus estava com ele, e ele prosperou, e tudo quanto estava no cárcere foi entregue nas mãos de José. Era tudo Deus lapidando ele, era Deus treinando José. Irmãos, eu quero te dizer que nada acontece na nossa vida em vão. Pode estar a pior luta, a pior batalha, mas pode ter certeza, é treinamento de Deus, é Deus te forjando para algo tremendo, poderoso na tua vida, é Deus fazendo a tua raiz crescer na terra. A tua raiz está crescendo, a tua raiz está crescendo, para que quando vier as críticas, quando vier os levantes, quando o vento vier, você não vai cair, porque a raiz está crescida na terra, você está forte, você está fortificado, e nada te abala, nada te atinge, porque a tua intimidade com Deus, a tua amizade, a tua comunhão está tão grande com o Senhor, que você não dá ouvidos para a voz do mundo, você tem discernimento para saber quando é a voz de Deus, quando é a voz do homem e quando é a voz do diabo. Rabaço, recalabastério, anda labacai. Aleluia! O Lael está aqui como testemunha. Eu, irmãos, já passei por tanta coisa, por pregar a verdade,
onde líderes passam revelações na frente da igreja falando que o que eu prego não é de Deus, falando que eu tenho que mudar a mensagem, falando que eu tenho que mudar o meu jeito de pregar, porque senão espanta as pessoas da igreja, porque senão eu mato as almas que estão dentro da igreja. Engraçado, quando Jesus estava pregando, um por um começou a sair, irmã Daniela, e o que Pedro falou? Senhor, muda a mensagem, porque o povo está indo embora, muda a mensagem para o povo ficar, Jesus. E o que Jesus disse? Pedro, quer ir embora também? A porta é a serventia da casa, pode ir embora também. E o que Pedro, segura, e o que Pedro falou? Senhor, para quem? Para quem? Não é para onde, é para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Eu fui humilhado, irmãos, por 2 vezes dentro da igreja, por pastores passando falsas revelações para mim mudar a mensagem, para eu não pregar mais do jeito que eu prego. Foi ou não foi, Lael? Mas a minha raiz está tão grande na terra, porque eu conheço a voz de Deus, eu conheço a voz do meu bom pastor, e quando eu ouço as revelações dessa, eu já repreendo, porque não é de Deus. Porque João Batista, ele pregava a verdade e foi, sabe o que aconteceu com ele? Foi decapitado. Tiago pregava a verdade, irmã Daniela, foi decapitado. Os discípulos foram presos, açoitados. Paulo e Silas, açoitado, perseguido. Então eu vejo na Bíblia que todos que pregaram a verdade foram perseguidos, não era pelo mundo, era pelos próprios judeus. Pessoas que se diziam filhos de Abraão, descendência de Abraão, se diziam servos do Senhor, e foram eles que mataram Jesus, foram eles que prenderam os discípulos do Senhor. Então não me estranhe se pastor se levanta contra mim, se obreiros se levantam contra mim, não me importa, eu acho bom, porque eu vejo que a árvore está dando fruto e eu estou sendo apedrejado para a glória do Senhor Jesus. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque em Cristo você é mais que vencedor, não importa o que o homem disser. Se o homem fechar uma porta para ti na terra, Deus abre 7, irmão. Porque operando Deus, quem impedirá, irmã? Operando Deus, quem vai impedir de Deus levantar os seus escolhidos da terra e enviar aos 4 cantos da terra? Se prender, irmãos, Deus salva dentro da prisão, não tem como, irmão. Aonde nós estamos, nós somos instrumentos nas mãos de Deus, seja onde for, aleluia. Paulo e Silas foram presos ou não foram, mas dentro da prisão salvaram o centurião. Não adianta, irmão, quando Deus quer usar, ninguém pode impedir o agir de Deus. Oh glória. E está se cumprindo em nossas vidas o que diz a palavra do Senhor. Nos últimos dias, o povo não suportaria mais a sã doutrina, porque teriam comichão nos ouvidos, e por ter esta comichão, amontoariam para si doutores que pregam aquilo que eles querem ouvir, e desviariam os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que a gente mais vê em evidência nos dias de hoje é o que, irmãos? Não é pregador bíblico, é um palhaço brincando em cima do altar com língua estranha, brincando com a palavra do Senhor, porque ele está de olho no cachê, é no cifrão, é no dinheiro. Mas nós que pregamos a palavra, nós queremos almas, queremos salvar vidas, queremos entrar no terreiro do diabo e arrebatar as almas que estão aprisionadas, arrebatar as almas que estão sofrendo na mão do inimigo, sofrendo no engano, sofrendo na mentira. E Deus tem levantado o remanescente para entrar nesses terreiros, onde essas pessoas que se dizem profetas não entram, onde essas pessoas que se dizem porta-voz do céu não entram. Mas Deus, ele tem levantado pessoas, sabe por quê? Porque Deus, ele é misericórdia, Deus, ele é amor, Deus, ele é tudo para nós. É por isso que ele levanta pessoas, ele usa quem ele quiser para ir ao nosso encontro, quando a gente não consegue mais se levantar, quando a gente não consegue mais caminhar. Irmão, Deus usa pessoas que a gente menos espera para ir lá e nos ajudar. Se Deus usou até uma jumenta para falar com Balaão, quem sou eu para julgar? Se Deus levantar algum traficante para falar comigo, alguma prostituta para falar comigo, irmãos, Deus levanta quem ele quiser.
aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Eu quero dizer para a igreja que nessa noite somos herdeiros da promessa por causa de Cristo Jesus. Presbítero Francisco, vem cá subir no altar, fica aqui comigo, presbítero. Em nome de Jesus, não tem problema não, vaso, vem logo, glória a Deus. Irmãos, somos herdeiros da promessa do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é herdeiro de tudo quanto é do Pai, e nós somos co-herdeiros de Cristo. Irmãos, quem está de olho nas coisas do céu não se embaraça com as coisas desse mundo. Hoje eu entendo quanta gente que tem idade, quanta gente mais velha que eu estão na igreja há tantos anos, e eu ficava me perguntando como essa pessoa conseguiu ficar tanto tempo na presença do Senhor, como essa pessoa conseguiu ficar tantos anos dirigindo igreja e ainda está de pé na presença de Deus. Como que essa pessoa ainda consegue pregar tanto tempo, sendo que tem tanta luta, tem tanta dificuldade, tem tanto levante? Sabe qual é o segredo, irmão? É que ela não espera nada dessa terra, ela espera algo que está preparado lá no céu, onde a ferrugem não destrói, onde o ladrão não mina nem rouba. Ela está de olho na coroa de glória, ela está de olho no nome dela, está escrito no livro da vida, e é isso que nos motiva, em saber que a nossa morada não é nessa terra, em saber que tudo que passamos aqui vai valer a pena, irmã Cláudia. Vai valer a pena, porque Deus, ele é fiel. O que tem como comparar com o céu? Feche seus olhos, aleluia. O que você tem como comparar aqui nessa terra com o céu, irmão? É a tua amizade. A amizade passa. É o dinheiro passa. É o trabalho passa. É o ministério passa. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerão para sempre. Eles cantarão eternamente: Santo, Santo é o Todo-Poderoso. Abra o Senhor portais. Aí vem o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Cordeiro de Deus. Ele é o Rei da Glória. Este Rei da Glória é o digno de abrir o livro dos selos. E eu quero dizer que naquele grande dia os selos serão abertos, as 7 taças da ira do Senhor serão derramadas sobre essa terra, e tudo que você está vendo aqui um dia será destruído pelo fogo. Tudo que você vê aqui será consumido debaixo da ira de Deus. Enquanto o mundo está correndo desesperado, procurando uma igreja aberta, a igreja está lá no céu dizendo glória, dizendo aleluia, dizendo santo, dizendo valeu a pena. Enquanto a igreja ainda está na terra, a ira de Deus é apaziguada. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para o mundo e vê a igreja, Deus vê a marca do sangue do Cordeiro na igreja. Assim como foi lá no Egito, Deus falou assim: olha, vou enviar o meu anjo, o anjo da morte. Ele vai passar no Egito e vai matar todo primogênito, mas quando tiver nas vegas, nos umbrais da porta, o sangue do Cordeiro, o anjo passará reto e não fará dano algum naquela casa. É assim nos dias de hoje. Quando Deus olha para a terra, ele vê a igreja que está com a marca do sangue de Jesus nela, a igreja que está selada com o Espírito Santo. É por isso que a ira de Deus é apaziguada e ele ainda não voltou, porque Deus está dando chance, Deus está tendo misericórdia para o afastado voltar para casa, para o desviado se arrepender, porque a vontade de Deus é que todos venham se salvar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas a vontade dele é que todos venham alcançar a salvação. O problema é que a gente prega, muitos estão mexendo no celular. O problema é que a gente prega, tem gente mascando chiclete, tem gente que está com as pernas em cima do banco, enquanto o pregador prega, tem gente lá fora conversando, e muitos não estão dando valor e nem prioridade para essa palavra aqui, irmão, ó. E a Bíblia diz em Amós capítulo 8, muito em breve
O Senhor Deus Jeová enviará fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E muitos irão errantes de mar a mar, procurando a palavra do Senhor e não irão encontrar. Sabe por quê? Porque a igreja foi arrebatada, o pastor foi arrebatado, os obreiros foram arrebatados. Este livro que hoje você vê com letras, brevemente vai estar sem nada, vai estar em branco. E as pessoas vão tirar fios de cabelo desesperadas procurando essa palavra e não vão encontrar. Oh, Rabaço, Tecanaia, Shell é forte. Oh, meu Deus do céu. Oh, glória. Orica, Alabaço, Tecanaia, Shell. Oh, glória a Deus. Quem os condenará? Versículo 34. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Versículo 33. É Deus quem os justifica. Eu vou repetir isso aqui. Quem os condenará e quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Já estou finalizando, irmão. Pelo que eu vi, o horário não vai deixar eu finalizar, mas vamos estar aqui 3 sexta-feira, então vai dar tempo nas outras sextas, se Deus permitir a gente finalizar, amém? Porque eu, quando eu prego, irmãos, eu transbordo tanto que se eu pudesse eu fazia até vigília, irmão. Mas o horário ele não é meu amigo, ele é meu inimigo, porque ele passa tão rápido. Engraçado que no serviço não passa rápido de jeito, né? É uma eternidade para acabar. Quando a gente chega na igreja é um pulo. Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Isso aqui me faz lembrar daquela palavra que Jesus disse a respeito do joio e do trigo. A Bíblia diz que havia um campo e o dono daquele campo semeou ali o trigo. Ele e os seus servos foram dormir, anoiteceu, foram dormir. E veio ali o inimigo e semeou o joio. Engraçado que o inimigo só semeia o joio quando está de noite e quando o povo está dormindo. O inimigo só semeou o joio quando o povo estava dormindo. Ou seja, se tem joio no meio da igreja, então é porque alguém está dormindo ainda. Tem alguém que precisa se despertar para pregar a verdade, para transformar esse joio em trigo novamente. Nabaço, tecalabastério, andalabacaia. Oh, glória. E o que a Bíblia diz? No dia seguinte, passou-se um tempo, no dia seguinte não, leva um tempo. Passou-se um tempo, cresceu o joio e o trigo junto. E os servos falaram para o seu senhor: Senhor, vamos tirar o joio e deixar o trigo somente? E o que o senhor disse? Não tira o joio para não danificar também o trigo. Deixa os dois crescer junto. É por isso, irmãos, que não cabe a mim, não cabe a você acusar e julgar ninguém. A Bíblia, quando a gente prega a palavra do Senhor contra o pecado, a Bíblia diz: não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. Tem diferença aí entre julgar segundo a aparência e julgar segundo a reta justiça, que é a palavra. Deixa crescer junto. O separamento, o julgamento vai acontecer no último dia. Vou separar o joio e o trigo. O trigo vou separar, amontoar no meu celeiro, e o joio vou jogar no fogo, no último dia. Então por isso que a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, sendo que é Deus que justifica. E o que é justificação, pregador? Eu vou só ficar até essa parte do versículo 33, já finaliza, amém? Por causa do horário. Vou finalizar no versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus que os justifica. Os outros versículos a gente termina nas outras sexta-feira. Justificação é o seguinte: a justiça de Jesus passando para nós que somos injustos, entendeu? Isso é justificação. A justiça de Cristo passando para nós quando a gente se arrepende, quando a gente pede perdão. Aí Jesus, ele passa a justiça dele para nós, e a nossa injustiça repassa para ele. Então quer dizer que o joio ainda tem oportunidade de se arrepender. É por isso que a gente não pode matar essa alma. Nós não podemos excomungar essa pessoa da igreja, porque ela ainda tem salvação, ela ainda tem jeito, ainda há esperança para o joio virar trigo, ainda há esperança para essa pessoa.
Qual que é só para finalizar, qual é a diferença entre o joio e o trigo, para que você entenda? O trigo, ele é maleável, ele não está preso na terra. O joio é difícil de ser arrancado porque ele está preso na terra. O trigo, ele se curva com facilidade, o joio ele não se curva, é rebelde. Ai meu Deus, eu vou falar, Jesus. Oh glória, irmão. É por isso que a Bíblia diz, o Espírito é sujeito ao profeta, porque se nós não parar, o Espírito continua falando. Mas eu já prometo que eu vou finalizar. O joio representa os rebeldes, os de nariz empinada. O joio representa aqueles que geram um desgaste no meio da igreja, um veneno, porque o trigo dá alimento e vida. O joio para nada serve, porque não tem nada dentro dele. Pega o trigo e esfarinha, o que tem dentro do trigo? Semente. Pega o joio e esfarinha o joio, não tem nada dentro do joio, porque o joio não tem nada de bom para oferecer, mas o trigo tem semente. Os dois é igualzinho, irmão. O joio e o trigo é igualzinho. Se você olhar para ele, para o trigo e para o joio, você não vai ver diferença nenhuma. Mas existe um Deus que vê o profundo escondido. Podemos tentar viver de aparência dentro da igreja. Podemos bancar sermos os melhores, os mais santos. Mas saiba você pode conseguir enganar o presbítero, o pastor, o obreiro, mas de Deus ninguém passa Deus para trás. Ninguém engana os olhos de Deus, que sondam os corações e esquadrinham os rins. Porque o importante não é aquilo que está por fora de mim. O importante não é aquilo que está por fora de você. Não interessa se eu estou com um terno bonito, se eu estou com um sapato de marca, se eu estou com um cabelinho arrumado bonitinho, se você tem o cabelo até o pé, a saia até o pé, isso não importa, irmão. O que importa é o que está dentro de você. É isso que vai fazer a diferença. Será que aí dentro tem azeite? Será que aí dentro tem o Espírito Santo da verdade ainda? Será que aí dentro de você tem cultivado uma intimidade sincera e transparente diante da presença do Senhor? Feche seus olhos porque eu já estou finalizando. Saiba que lá no céu a Bíblia diz que o segredo dos homens serão revelados. Pode viver essa vida promíscua, longe do pastor, longe de seus pais. Pode viver essa vida vulgar, essa vida de moralidade, essa vida de imoralidade fora dos olhares dos seus pais, dos seus pastores. Esse dinheiro desonesto, esse ajotismo. Pode viver essa vida desregada, essa vida bipolar, essa vida dupla, fora dos olhos dos seus líderes, dos pastores, dos seus pais. Mas naquele grande dia, se tu não se arrepender e entrar no prumo, Deus revelará o segredo e vai julgar por um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Está vendo porque muitos têm fechado a porta da igreja para eu não pregar? Está vendo porque muitos, quando eu chego, falam que você que vai pregar? Não vou, eu nem vou. É porque eu prego, irmãos, eu não estou interessado em multidão. Eu prego a verdade, eu não estou interessado no dinheiro, eu não estou interessado se eu vou ter agenda. Eu prego porque aquele que me chamou é fiel. Aquele que me chamou, ele salvou minha alma e eu sou devedor para ele. E o peso do evangelho já está pesando sobre meus lombos. A cruz está pesada. Mas a cruz, quando pesada for, Cristo estará conosco. Jesus nos dará a saída, porque Jesus é o remédio deste mundo. Irmão, para de viver de aparência. Para de viver uma vida dupla em nome do Senhor Jesus. Deus está fazendo um chamado para você ser um verdadeiro vencedor na presença dEle. Mas para você ser um verdadeiro vencedor, a transformação é de dentro para fora, irmão. A gente é para fora aquilo que a gente é por dentro primeiro, irmão. Porque pastor Francisco, quando eu descer desse altar e for embora da igreja, eu vou continuar com o ministério, porque meu ministério não começa na igreja, começa na minha casa. O ministério, o culto não começa aqui, o culto começa lá nas quatro paredes dentro da nossa casa. Porque tem muitos que é como Naamã, na frente dos homens é herói de guerra,
mas dentro de casa é leproso. Está doente, precisa ser curado, precisa se humilhar diante da presença de Deus. Se coloque de pé, irmão. Alabaço, tecalabacaia. Será que na próxima sexta-feira vai ter stand de gente? Glória. Deus é bom, irmãos. Deus me enviou aqui não foi para te matar, irmão. Deus me enviou aqui como um sinal de misericórdia para a sua vida. Porque a espada, ela tem dois gumes. Ela corta para cá e corta para aí. E às vezes corta mais para quem prega, porque a responsabilidade é maior. Porque tudo que eu estou pregando aqui, um dia, lá no céu, vai ser pesado as minhas palavras. E se eu omitir aquilo que Deus manda eu falar, eu vou pagar o preço, irmão. Jesus está voltando. Deus quer salvar. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Não é a mentira, não é fábula, é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Em Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Já fechei minha Bíblia. Na próxima sexta nós continuamos com a labareda de fogo aqui dentro dessa igreja. Quem vai vir na próxima sexta-feira, se Deus permitir? Bem pouco, né? Quem vai vir na próxima sexta-feira? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção e pela presença de todos vocês. Amém? Vamos orar, porque ninguém me aguenta ouvir mais. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, meu Pai, nesta casa de oração. A tua casa, a tua igreja. A igreja não é minha, a igreja é tua. Essa palavra que eu preguei não é minha, essa palavra é tua, Senhor. A minha vida não é minha, a minha vida é tua, Senhor. Eu apenas estou aqui para usufruir e para administrar a vida que o Senhor me deu, para servir ao Senhor com sinceridade. Papai, que tudo quanto eu preguei, a semente que foi lançada, ela tem um endereço certo. Que essa semente possa cair uma boa terra. E essa semente possa, meu Pai, crescer e transformar uma árvore frutífera na tua presença. Tem pessoas que receberam a palavra de hoje e elas voltaram a ter vida, porque essa palavra edificou almas aqui nesta noite. Essa palavra trouxe um direcionamento para pessoas aqui nesta noite. Tem pessoas que falaram consigo mesmo: eu vou voltar a ler mais a Bíblia, eu vou voltar a orar mais, eu quero voltar a ter mais amizade com Deus, eu vou consertar minha vida. Oh glória, é isso que a mensagem do Senhor faz. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor ainda continua falando com os teus filhos. Abençoa os ofertantes, meu Pai, essas pessoas que estão apresentando a sua oferta, o seu dízimo nas tuas mãos. Vai abençoando, meu Pai, todos quantos têm ajudado esta obra. Abençoa também aqueles que não puderam ofertar, mas já são uma oferta viva e agradável aos olhos do Senhor. Meu Deus, que a todos quantos estiverem aqui nesta noite possam ser libertos, possam ser prósperos na tua presença, possam receber aquilo que eles vieram buscar. Em nome de Jesus, confirma a vitória, porque sabemos que em ti somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém? Quem está alegre diz amém. Quem recebeu a palavra diga glória a Deus. Assentai-vos, irmãos. Estará aí o nosso irmão obreiro, mas a nossa irmã obreira passando os votos, passando as salvas. Os irmãos que puderam ofertar, Deus vos abençoe, amém? Glória a Deus. Quero passar a oportunidade para a irmã Cláudia dar continuidade para o culto e fazer aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração, amém? Recebamos a serva do Senhor com palmas bem alegres para o Senhor Jesus.